Houston, Centro Tecnológico Mundial. Engenharia de 1926 que funcionou por 80 anos. Nanotecnologia do século XIX. Bilhões investidos em perfuração. Reconstrução com tecnologia do futuro. Então seja muito bem-vindo, esse é o Engenharia do Futuro. Eu sou Eduardo Cavalcante, engenheiro civil de formação, empresário e há mais de 15 anos me comunico com milhares de profissionais formados e em formação através da internet. Eu sou o Mamed, sou engenheiro de produção, engenheiro civil por formação, vocação por engenharia desde muito pequeno, tenho 2 graduações, pós-graduação, mestrado, sempre focado em fazer com que a engenharia seja uma ferramenta de transformação de vidas. Eu escolhi a engenharia por acreditar que a engenharia transforma o impossível no possível. Mas para a gente falar de futuro, a gente precisa entender o passado para que a gente possa construir o futuro de forma mais assertiva. E visitando instalações no Museu de Ciências Naturais, a gente pôde ter acesso às grandes obras do Egito, como em algumas centenas de milhares de anos para trás, mesmo sem tecnologias como a de hoje, a engenharia já funcionava e ela foi a base para que a gente pudesse ter tudo que a gente tem hoje. Tudo isso teve um começo, e o começo foi há muitos anos atrás, e a engenharia sempre esteve presente em tudo. E os egípcios, eles foram os maiores engenheiros, são os engenheiros mais antigos do mundo, né? Porque eles conseguiam construir muitas coisas sem técnicas, Coisas absurdas, né? de engenharia. As pirâmides, por exemplo, que existe uma grande mistificação, né, sobre como que elas foram. Até hoje a gente não consegue saber de fato quais foram muitas técnicas usadas por eles. Sabe que eu passei recentemente na IA, joguei alguns inputs para tentar fazer com que ela jogasse pra gente, né? Como que foi construída. Ela traz algumas teorias muito interessantes, inclusive de extraterrestres, né? Tem A própria algumas IA. da conspiração Tem aí. várias teorias. Porque de fato o que eles fizeram é incrível. É incrível. E Mudou hoje, a história da humanidade. muitas coisas até hoje a gente não consegue reproduzir, né? Exatamente. A gente estava andando aqui pelo museu e encontrou essa exposição de Fabergé. É uma relíquia. Edu, chega aqui, deixa eu te contar como é que isso aqui funcionou. Essas joias são russas, eram imperiais. E o mais legal é que o nível de detalhamento que ele tem, eles já usavam a ciência nanométrica para conseguir fazer isso aqui, tanto que tem mais de 100 anos e continuam funcionando. Mais de 100 anos. Até hoje, para não precisar abrir esses ovos para fazer a manutenção deles, utiliza-se de tecnologia, escaneamento 3D, para poder manter eles e estudar como eles eram feitos. Então, esse ovo, por exemplo, aqui é de 1902 e olha o nível de detalhamento que ele tem. Imagina a pessoa que pensou nele, que idealizou e conseguiu fazer essa riqueza de detalhes. Quanto tempo será que demorou para fazer isso aí? Em torno de 2 anos para cada ovo ser feito. Cara, isso tem muita tecnologia, né? Porque isso era a tecnologia da época. Exatamente, a gente só fica falando achando que a tecnologia é o que tem de mais moderno, de mais novo que vai acontecer, mas por que não olhar para trás e utilizar dessas técnicas que foram feitas lá atrás para aprimorar as nossas de hoje? Que é o que as pessoas fazem, estudando essa técnica que foi utilizada. E tem muita coisa bonita aqui. Tem esse ovo, tem relógios, tem outras joias da coroa. É uma das maiores coleções de Fabergé fora da Rússia. Então a gente tá se deparando aqui com uma relíquia da história da humanidade. Só pessoalmente para ter essa emoção de estar perto de uma peça dessa.
Andando por Houston e vivendo toda essa energia que a cidade nos proporciona e tentando enxergar detalhes que às vezes passam imperceptíveis aos olhos das pessoas, a gente se depara com diversas obras de engenharia que datam do século passado, mas que foram primordiais para o desenvolvimento da cidade e fazer com que a cidade chegasse até onde chegou. Como a cisterna de Houston, construída lá em 1926, mesmo com pouca tecnologia, mas com muita aplicação técnica, eles conseguiram abastecer de água potável toda a cidade de Houston durante quase um século. É incrível a gente enxergar os rastros da engenharia por toda a história da humanidade. Um reservatório que fica subterrâneo e, por vezes, inimaginável saber que tem um lugar como aquele para armazenar água potável. E ele foi fundamental para o desenvolvimento da cidade, para que ela chegasse até aqui, e principalmente tudo que foi utilizado e pensado para que ele tivesse daquela forma. A cidade sofre com intempéries naturais, furacões, e a água não pode ser contaminada, porque a água contaminada leva, talvez, à dizimação de uma população toda. Então, a engenharia aplicada naquela obra nos fez refletir muito. Você não me contou que a gente ia vivenciar essa experiência que a gente acabou de vivenciar. O mais engraçado é que quando a gente fala em obra de arte, de engenharia, a gente pensa na ponte, no concreto, e isso aqui, além de ser é uma obra de arte mesmo. É uma funcional, né? Funcional, uma cisterna dos anos 20 que ficou ativa até o 2007, final, né? 2007, exatamente, promovendo o abastecimento de água potável para Houston. Participou efetivamente do desenvolvimento da cidade, da vida das pessoas, da qualidade de vida delas. Cara, assim, ó, de verdade, você que tá assistindo a gente aí, eu fiquei, quando ele falou, a gente vai visitar uma cisterna, falei, tá bom, legal. É uma cisterna muito legal, tem uma engenharia, não sei o quê. Agendamos a visita, foi super burocrático para conseguir fazer a visita do jeito que a gente fez, filmando, etc e tal. E aí eu cheguei aqui, cara, foi uma experiência que todo mundo que vem a Houston deveria vivenciar. Até mesmo porque é uma obra de engenharia extremamente funcional, projetada nos anos 20 e que hoje poderia operar. Não opera mais, teve um problema sério em 2007, daria para consertar, daria, mas enfim, custo talvez fosse muito alto, né? Exatamente. Mas a gente, em grandes metrópoles como São Paulo, a gente não tem uma estrutura de água potável como isso aqui. Como essa. E o legal é que ela foi criada para preservar a água potável dos furacões, que são comuns aqui nessa região. Sim. Então você percebe que essa preocupação vem desde lá de trás. Imagina a inovação que precisou acontecer lá atrás, a cabeça do engenheiro que fez isso, para conseguir ter toda essa tecnologia, que apesar de simples, é incrível. E hoje a gente utiliza desse tipo de tecnologia, de inovação, para poder fazer as nossas coisas. Sensacional poder estudar esse ecossistema de inovação de Houston, que já vem há mais de 100 anos, inovando, criando e ajudando a transformar a engenharia de forma global. Porque isso aqui não impacta só a cidade de Houston, isso impacta o mundo inteiro. Inclusive, quando a gente fala entre transições e conexão passado-futuro, a gente não pode deixar de citar o Pier de Galveston, que fica sobre o Golfo, em uma ilha próxima a Houston, que criou um elemento, que é este pier, para socialização da população daquele lugar. Mas é um lugar que sofre de maneira agressiva as intempéries da natureza. Nós temos o mar, nós temos o vento e nós temos furacões que passaram por aquele lugar.
Ô Mamed, você sabia que aqui foi um dos pontos muito afetados pelo furacão Ike, que aconteceu uns 15 anos atrás mais ou menos, e que deixou um prejuízo de 30 bi de dólares nos Estados Unidos? Eu não tinha ideia. E esse pier, ele é de 1943 e ele resistiu a diversos furacões menores, mas o Ike acabou destruindo. E é legal a gente estar aqui, que a gente consegue observar a estrutura antiga e a nova. E a gente vê que na antiga existem patologias muito pesadas de engenharia. O novo está muito bem preservado por conta da tecnologia, né, do processo construtivo. E do projeto novo, né, para resistir de fato a isso. Esse lugar que a gente está é um centro de convivência, tem um parque aqui em cima, já foi hotel, então a população toda usa. É um dos maiores piers dos Estados Unidos, quiçá o do Golfo todo. É, porque a gente está aqui no Golfo do México, ou Golfo da América, né, como quiser chamar. O Golfo da Discórdia. Golfo da Discórdia. E cara, assim, apesar de todo o frio que a gente está passando aqui, né, obviamente está numa época de muito frio, é prazeroso a gente vir aqui e encontrar algumas gerações de engenharia, principalmente na recuperação desse lugar. Eu acredito que, pelo que eu vi, o investimento foi de 30 milhões de dólares para fazer a reconstrução daqui. E esse aqui é um ponto muito importante, né, porque ele avança bem no Golfo. A estrutura é bem comprida, dá para a gente ver nas imagens. E o mais legal é que toda essa nova construção do pier já tem diversas tecnologias de monitoramento de corrosão, tem catalisadores de corrosão aqui para evitar tudo isso, e as manutenções elas são periódicas para que ele mantenha essa estrutura sempre estável. Tem muita tecnologia aqui, né? Uma construção recém-feita, né? Refeita. Porque a gente está num ambiente extremamente hostil para a construção, né? A gente tem água, a gente tem sal, a gente tem a natureza atuando de maneira muito bruta. Agressiva, e aqui né? Tá ventando, para nós está muito frio, mas não é um vento tão forte. E olha como as ondas estouram nos pilares. Em meio a tantas cidades que a gente tem aqui nos Estados Unidos, muitas delas propulsoras de tecnologia, decidimos por Houston justamente porque aqui é o epicentro da inovação tecnológica. Se a gente analisar os últimos 20, 30, 40 ou 50 anos do crescimento de Houston, a gente percebe que toda essa região foi muito fomentada pela indústria petroquímica. Esse crescimento acabou acelerando muito o desenvolvimento de toda essa região e a gente tem grandes empresas de engenharia e áreas correlatas por aqui. Ó, isso que estão vendo aqui atrás são equipamentos que transformaram Houston num dos principais polos tecnológicos do mundo. A gente está falando em bilhões de dólares de desenvolvimento em equipamentos para perfuração de petróleo, na época, né? Hoje, esse equipamento aqui é um dos principais equipamentos e dos mais desenvolvidos que a gente tem no mundo. Tudo isso a gente está vendo aqui no Wise Energy Hall, aqui no Museu de Ciências Naturais, onde a gente tem um andar inteiro falando sobre a energia. E o mais legal é que, mesmo após tantos anos de desenvolvimento, a gente chega muito longe, e a gente falando sobre renovação energética, as máquinas continuam evoluindo, porque esses equipamentos aqui, eles têm a capacidade de ir para outras áreas, como engenharia geotérmica, como perfuração de poços de água profunda e muito mais. Uma máquina como essa aqui teve bilhões de dólares de desenvolvimento. Para poder chegar nesse modelo aqui, é capaz de perfurar a centenas de milhares de metros do solo. Mesmo com a energia sendo transicionada do petróleo para fontes renováveis, a gente percebe que a engenharia envolvida no desenvolvimento daqueles equipamentos todos continua sendo muito necessária, porque eles vão ser utilizados nessa transição, para captação de água, por exemplo, ou para outras perfurações. Aqui a gente consegue perceber uma série de outras energias que vão ser o futuro, seja ela oceânica, biomassa, eólica, solar, tem um mundo de possibilidades que acontecem aqui. E é isso que faz de Houston um centro de inovação
e de exploração energética. Tudo que foi construído até hoje pelo homem, pelo profissional da engenharia, não se perde. É natural a gente ter transições ao longo de gerações. A transição energética hoje é só mais um marco. Mas o profissional do futuro, ele tem que estar realmente dando a cada dia, porque com a tecnologia, com as novas necessidades do planeta, tudo está em plena transformação, minuto a minuto, segundo após segundo. Então, para que você se torne um profissional do futuro, é importante você ter em mente que estar conectado com o futuro, entendendo o que aconteceu no passado, é algo fundamental para que a sua carreira esteja em plena evolução e desenvolvimento sempre. E pensando nisso, nos vem uma reflexão à cabeça do papel da engenharia, o quanto ela é fundamental para que as coisas sejam preservadas e que nos garantam sobrevivência, principalmente com segurança. Imaginar que as técnicas utilizadas e talvez desenvolvidas naquela época e como isso pode ser daqui para frente, o que a gente pode pegar do que foi feito lá atrás, aprimorar e aplicar para um uso que talvez ainda não sabemos aonde vai ser utilizado, mas que pode ser necessário. E quando a gente fala em futuro, em engenharia do futuro e como eu posso chegar até lá, eu preciso buscar caminhos para conseguir atingir esse avanço profissional. E é aí que eu encontro a Mútua, que é a Caixa de Assistência dos Profissionais da Engenharia, Agronomia e Geociências. É ela quem vai viabilizar as ferramentas necessárias para que você consiga avançar e chegar até o futuro da profissão. Acompanhar essa evolução é poder estar à frente e ser um profissional diferenciado no mercado, em que a engenharia do futuro já começa agora.